Olá, tudo bem? Então vamos resolver essa questão 3 de 2023 da ANPEC, tá? De matemática, tá? Essa questão trabalha os seguintes temas. Na pergunta 0 é feita uma questão sobre função composta. Na pergunta 1, uma outra sobre limites. Na questão 2, derivadas sobre pontos de inflexão. 3, uma integral definida. E 4, derivadas série de Taylor. Uma questão bem abrangente, beleza? Seja f de R em R dada por e g de R tirando menos 1 em R, definidas por f de x é x menos 1 elevado a 5. E g de x é módulo de x sobre 1 mais x. Julga as afirmativas. É colocar verdadeiro ou falso. Então, na pergunta 0, esse g, bolinha g, significa g composta com g. De menos 1/4 é meio. Então, na pergunta 0, ele trabalha apenas com a função g. Olha, nas nossas aulas a gente trabalha com isso. Você tem que saber exatamente o que é g composta com g no número menos 1/4. Então, você tem que passar para essa notação. É g de quem? Toda vez que você tem função composta, você faz isso. Você tira essa bolinha e põe um cochetão. G de menos 1/4. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular aqui dentro desse colchete aqui, ó. Ver quanto que dá isso aqui, ó. Nós vamos calcular g de menos 1/4. Então, como eu calculo g de menos 1/4? Então, g de menos 1/4. Para depois eu fazer de novo, tá? Eu vou lá na função g, aqui em cima, ó. Troco o x por quanto? Por menos 1/4. Então, como é que fica? Indo lá na função g e trocando o x por menos 1/4. Então, aqui fica menos 1/4 módulo, certo? E aqui fica quanto? 1 mais menos 1/4. Bem, então, quanto que vai dar o g de menos 1/4? Bem, módulo de menos 1/4 é 1/4, certo? 1 mais menos 1/4 é 1 menos 1/4, 3/4. Se você já é meio ninja, você já pode cortar o 4 com 4. Se você não é muito ninja, mantém o 1/4 e multiplica pelo 4/3. Aqui nós cortamos o 4 com 4, o resultado é 1/3, certo? O que nós vamos fazer agora? Eu calculei esse cochetão, aumentativo de cochete. Agora eu vou pegar esse 1/3 e vou levar lá em cima, tá? Vou pegar esse 1/3 aqui, ó, cantar uma musiquinha para ele, vou trocar ele aqui em cima, ó, no lugar desse cochetão. Ah, entendi, professor. Então, como que ficaria agora? Então, quem seria g composta com g de menos 1/4? Seria g, quanto que deu o negócio aqui? De 1/3, né? Aqui você pode pôr colchete ou parênteses, tanto faz. G de 1/3. Então, nós vamos voltar aqui na função g, módulo de 1/3, 1 mais 1/3, certo? Então, nós vamos voltar lá na função g. Então, aqui você coloca módulo de 1/3, 1 mais 1/3. Módulo de 1/3, 1/3. 1 mais 1/3, 4/3. Tá? 4/3. Mantém 1/3, multiplica por quanto? Por 3/4. Podemos cancelar aqui o 3 com 3. O resultado aqui é 1/4. Certo? E ele falou que aqui, ó, aqui na resposta está falando que é meio. Então, essa alternativa aqui é o quê?
É falsa, né? Pergunta 0, falsa. Bem, estou terminando um curso para Ampere, talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo o curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Sejam F, o enunciado é o mesmo, tá? F de R em R, G de -1 em R, aquelas duas funções. Então ele trabalha aqui agora com a função G, tá? E ele quer saber o limite quando o x tende para menos infinito. Aqui, para você fazer esse limite, você vai ter que saber a definição de módulo, tá? Então, quem é a função G? Vamos escrevê-la novamente aqui. A função G, ela é módulo de x dividido por 1 mais x. Agora, você tem que saber, se tem vários livros, a definição de módulo. Quem é módulo? Se o cara é positivo ou zero, o módulo é o próprio cara. Módulo de x é x, se x for maior ou igual a zero. Agora, se o número é negativo, o módulo não é ele não. Por exemplo, módulo de -3. Módulo de -3 é 3. É o oposto dele quando o x é menor que zero. Observe que nesse limite que nós estamos calculando aqui, ó, né, limite de g de x quando x tende a menos infinito, o x está tomando valores o quê? Negativos, certo? Então esse módulo aqui tem que ser trocado por menos x. Tá? Então esse que é o detalhe da questão. O detalhe mais importante é esse. Então, limite, porque o x está somando valores negativos. X tende a menos infinito. Então, esse módulo aqui vale quanto? Vale menos x. E aqui embaixo continua valendo 1 mais x. Não tem módulo. Agora, pergunta por 1 mais x. O x está em menos infinito. Esse 1 aqui altera? Não, não altera nada quando vai para infinito. Eu falo que quando você tem uma função racional, você pega os termos de maior grau. Então, você pega só lá em cima, quando o x vai para menos infinito, o menos x, e aqui embaixo o x. Aí você pode cortar, né, o x com o x, aqui fica 1, aqui fica 1, o resultado do limite é -1. Né? Como ele falou que é -1, o resultado aqui é o quê? É verdadeiro. Beleza? Então vamos. Pergunta 2. Tá? A pergunta 2, ele fala sobre ponto de inflexão. Tá? Para você, ele é só sobre a função f. Sobre essa função aqui, ó. Então, para você saber se é ponto de inflexão, é onde muda a concavidade. Côncavo para cima, para côncavo para baixo, ou vice-versa. Quem dá a concavidade é a derivada segunda. Então, nós vamos ter que achar a primeira derivada primeira, para depois a derivada segunda. Tá? Então, quem é o f' de x? A derivada primeira. Aqui você pode aplicar a regra da potência combinada com a regra da cadeia. Você abaixa o 5, dá o tombo no 5, copia x menos 1, eleva a 4. E depois você tem que derivar o miolo. A derivada do miolo aqui é 1. Da próxima vez eu não vou pôr a derivada do miolo, não. Vou fazer direto. Porque a derivada de x é 1 e a derivada de menos 1 é 0. Se fosse só x5, você ia pôr 5x4. Então, você pode tirar esse 1 aqui fora, certo? Então, quem é a derivada primeira? F' é 5x menos 1 elevado a 4. Agora, nós vamos fazer a derivada segunda.
porque quem dá a concavidade é a derivada segunda. Então, nós vamos dar o tombo no 4, 4 vezes 5, 20. Então, fica 20 vezes x menos 1 elevado a 3. Tá? Tudo bem? Agora, nós vamos analisar o sinal da derivada segunda. Por exemplo, quando o x é 1, a derivada segunda é 0. Se o x for maior que 1, esse parênteses fica positivo, elevado ao cubo positivo. Então, vamos escrever isso. Para x maior que 1, tá? Implica que a derivada segunda é maior que 0. Isso implica uma coisa muito importante. Quando a derivada segunda é maior que 0, o gráfico é tipo assim, ó, côncavo para cima. Certo? Então, você pode escrever que o gráfico é o quê? Côncavo para cima. E agora, se o x, nesse caso aqui, for menor que 1, tá? Quando o x é menor que 1, observe aqui, ó. Esse parênteses fica negativo. Ao cubo dá negativo, multiplicando por 20 negativo. Então, você pode escrever para x menor que 1, tá? Temos o quê? Derivada segunda, o quê? Menor que 0. Implica o quê? Que o gráfico é o quê? Côncavo para baixo. Então, no 1, ela muda de concavidade. O ponto de inflexão é exatamente onde ela muda de concavidade. Tá? Então, como o gráfico muda de concavidade em x igual a 1, certo? Você conclui que 1 é ponto de inflexão de f. Então, ele falou que 1 é ponto de inflexão, ele falou uma coisa o quê? Verdadeira. Beleza? Então, vamos para a próxima. A número 4, olha, tem dois jeitos de fazer essa questão, tá? Um gasta umas 20 linhas, tá? Eu não vou fazer desse jeito, não. Dá para me fazer usando substituição, calculando essa integral mesmo. Eu vou te mostrar a integral de menos 1 a menos meio a meio da função g, dessa função aqui. Então, para o x entre menos meio e meio, nós vamos ter, olha aqui, se o x é número negativo, aqui em cima fica positivo. E 1 mais menos meio dá meio. Então, se o x está entre menos meio e meio, esse g aqui fica sempre positivo, porque em cima é módulo, e menos meio deixa o denominador negativo. Então, essa função aqui, g de x, ela é sempre maior ou igual a 0. Tá? Você pode garantir isso. Geralmente, uma integral dá 0 é quando você tem algo assim, ó. A parte de cima cancela com a parte de baixo do gráfico. A integral dá 0. Se para essa integral ser 0, tá certo? Ela teria que ter uma função nula. Teria que ser uma função assim, ó, no eixo x, porque ela é sempre maior ou igual a 0. Você vai ver que essa função não é desse tipo, tá? Não é desse tipo. Existe uma propriedade das integrais, um teorema, que fala o seguinte: se uma função é maior ou igual a 0, tá? Esse teorema garante que a integral dela, no intervalo, né,
essa integral no intervalo de menos meio a meio de g de x é sempre dx é sempre maior ou igual a zero. Toda função maior ou igual a zero, a sua integral é maior ou igual a zero. Se a função aqui não é maior ou igual a zero, integral não é a área dela, debaixo do eixo x. Então, se a função é maior ou igual a zero, a integral é maior ou igual a zero. Certo? Então, pessoal, vamos ver aqui, vamos tentar fazer um esboço do gráfico dessa função aqui. Tá? Eu sei que no zero ela vale zero. Tá? Mas vamos calcular aqui g de menos meio, só para você ver o jeitão dessa função. G de menos meio. Você troca o x lá em cima por menos meio. Então fica módulo de menos meio, que mais? Dividido por 1 mais menos meio. Módulo de menos meio é meio, certo? 1 mais menos meio é meio também. Então, g de menos meio, meio dividido por meio é 1. Certo? Vamos fazer agora g de meio. Certo? Vamos fazer g de meio. Vamos ver quanto que dá g de meio. Bem, então vamos substituir aqui o x por meio, fica módulo de meio é meio, 1 mais meio. Certo? Já vou pôr direto meio aqui. 1 mais meio. Fica meio, 1 mais meio é 3 meios. Mantém o meio, tá? E multiplica pela outra invertida. Então, cancela aqui o 2 com 2. Aqui dá 1/3. E o g de zero, eu acho que você já entendeu que o g de zero é zero. Quando você volta lá na função e troca o x por zero, fica 0 sobre 1, que é zero. Agora, preste atenção, hein? Só nós dois aqui, no particular. Vou fazer um esqueminha aqui que você vai gostar. Vou fazer um gráfico aqui, um esboço do gráfico dessa função. Beleza? Eixo x, eixo y, aqui está a origem. O g de zero é zero, beleza? O g de meio é 1/3, então, sei lá, você marca aqui meio, você marca aqui 1/3, esse ponto aqui. E o g de menos meio dá 1. Está escrito ali em cima, 1. Eu sei que essa função ela é sempre maior ou igual a zero. Ela não vai abaixo do eixo x, não. Qualquer que seja o gráfico dela, estou fazendo um esboço aqui, tá? Mais ou menos aqui, pode ser mais curvo. A integral, gente, se você sabe o conceito de integral, é a área sobre o eixo x. Essa área riscada aqui, ó. Essa área aqui não é zero, tá, gente? Seria zero só se essa linha vermelha tivesse colada aqui no eixo x. Então, isso aqui, né? Eu poderia fazer a integral toda para você aqui, e gastar umas 20 linhas, tá? Mas eu acho bobagem. Integral dessa função aqui, tá? De g de x de menos meio até meio, você não sabe, é igual à área. E essa área, né? É igual a essa área vermelha aqui. Que essa área é o quê? Maior que zero. Tá? Então, ele falou aqui no exercício que a integral é zero. Essa integral não é zero. Isso é falso. Ela é maior ou maior que zero. Bem, estou terminando um curso para Ampere, que talvez já esteja pronto no dia que você ver esse vídeo, com mais de 200 vídeos de matéria de acordo com o edital e praticamente todas as questões dos últimos 10 anos. Todo o curso em PDF, grupo no WhatsApp ou no Telegram, dúvidas diretamente com o professor. Então veja aqui na descrição ou o link do curso ou você já pode ir conversando comigo, beleza? Vamos ver aqui agora uma função definida com a série de Taylor, tá? Da função f.
Então, nós vamos pegar aqui somente a função f e vamos fazer a série de Taylor em torno do ponto zero. Bem, você tem que saber a definição de série de Taylor, tá? A série de Taylor de f no zero é... Então, olha aqui. Você tem que pôr f de zero. O que mais? Mais a derivada no zero vezes x, mais a derivada segunda no zero sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais a derivada terceira no zero sobre 3 fatorial vezes x ao cubo, e assim vai. O próximo termo aqui seria derivada quarta no zero sobre 4 fatorial x4. Bem, o f do zero, eu acho que você não tem dificuldade. É só trocar o x por zero aqui, ó. Fica 0 menos 1 à quinta. Então, fica menos 1 à quinta. Que no caso aqui é menos 1. Para descobrir a derivada no zero, você tem que descobrir primeiro aqui a derivada genérica. Qual que seria a derivada genérica no x? Dá o tombo no 5, fica 5, o que mais? X menos 1 elevado a 4. Então, daqui sai que a derivada no zero, então fica menos 1 elevado a 4, dá 1. Você troca o x por zero. Menos 1 elevado a 4 dá 1. 5 vezes 1, 5. Então, a derivada no zero é 5. Agora, para saber a derivada segunda no zero, você tem que achar a derivada segunda genérica. Qual que é o f duas linhas de x? Deriva isso aqui. Fica 20 vezes x menos 1 ao cubo. Daqui sai a derivada segunda no zero. Tá? A derivada segunda no zero, põe no lugar do x0. Então fica quanto, hein? Menos 1 ao cubo é menos 1, dá menos 20. Então vamos para a derivada terceira, genérica. Dá o tombo no 3, vezes 20, 60. X menos 1 ao quadrado. Professor, que hora que vai acabar isso? Vai acabar, pode ficar tranquilo. A derivada terceira no zero, troque o x por zero, dá menos 1 ao quadrado, 1, 60. Agora vamos para a derivada quarta. Derivada quarta você não usa mais 4 linhas. Você põe o 4 entre parênteses. Dá o tombo aqui, vai dar quanto? 120 vezes x menos 1. Trocando o x por zero, a derivada quarta no zero vai dar menos 120. Agora vamos para a derivada quinta. Calma, está acabando. Bem, você vai manter o 120 e vai derivar o x menos 1. Então, a derivada quinta é 120. Qualquer valor de x aqui, a derivada quinta é 120. A derivada quinta no zero é 120. Agora, atenção. A derivada aqui, para o n maior que 5, é zero, tá? Então, a derivada de n de x, né? Qualquer que seja o x maior que esse, é igual a zero para n maior que 5. Tá? A derivada é maior que zero para n maior que 5. Então, agora, eu já posso escrever a série de Taylor. Tá? Então, a série de Taylor de f é... Então, atenção, presta atenção. Você vai pegar esses valores aqui, ó, tá? Aqui no zero, você vai pôr menos 1. Aqui na derivada, você vai pôr 5. Aqui você vai pôr menos 20. Você vai substituir nessa equação aqui, ó, lá de cima, tá bom? Você vai pôr os valores aqui, ó. Então, aqui,
f de 0, está escrito aqui, ó, você vai pegar esses valores aqui, ó. Esse, que mais? Esse, tá? E vai substituir lá em cima. Então, como que fica? F de 0. F de 0 é menos 1. A derivada no zero é 5. Então, fica vezes x. 5x. Está acompanhando? A derivada segunda no zero é menos 20. Tá? Mas você tem que dividir por 2 fatorial. Vezes x2. Tá? A derivada terceira no zero. No zero é 60. Você tem que dividir por 3 fatorial vezes x3. A derivada quarta no zero é menos 120. Dividido por 4 fatorial x4. Tá? E agora, vamos fazendo, só tem mais uma aqui. Tá? A derivada quinta no zero, quanto que é? 120. Dividido por 5 fatorial, tá? Vezes x5. As outras não precisa pôr, porque todas vão dar zero. Então, você deve lembrar de fatorial aqui, não sei se você lembra, mas não é complicado. Então, aqui fica menos 1 mais 5x. 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. Então, aqui fica menos 10x2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Dá 6. Divide 60 vai dar 10x3. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Aqui 4 fatorial é 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24. Menos 120 por 24, aqui você já pode colocar um menos 5x4. E 5 fatorial aí você pode fazer que dá 120. 120 por 120 dá x5. Então, aqui estão os coeficientes. Lembrar que o número aqui é 1. Então, os coeficientes aqui são esses aqui, ó. Então, quando você soma esses coeficientes, tá? Só os números que estão na frente das letras. Quando você soma menos 1 com mais 5, com menos 10, com mais 10, com menos 5, com mais 1, o resultado é zero, porque os 10 cortam, os 5 cortam, o resultado é zero. Então, ele falou aqui em cima que é nula a soma dos coeficientes da série de inteiros de f em torno do ponto zero. Então, essa questão é o quê? É verdadeira. Beleza?